Olá, meu nome é Juliana Cavalcante e esse é um canal de divulgação científica na área de História das Religiões. Eu trabalho com o tema especificamente de cristianismo e judaísmos antigos. E hoje eu vou responder a pergunta da seguidora Clara Lima, que ela enviou a seguinte questão. Olá, professora, vou fazer uma pergunta que não é original, risos. Mas por que Jesus foi batizado se ele não tinha pecado? Primeiramente, Clara, obrigada aí pela questão. E de fato, esse não é um tema que é incomum. E também não é uma novidade dentro do universo cristão. Diga-se passagem, essa é uma temática que vem sendo debatida entre os cristãos ainda nas primeiras gerações, ainda nos primeiros séculos de cristianismo, que é o constrangimento de um Jesus sendo o Messias, tendo sido batizado por João Batista. E como a gente vai ver hoje, essa é uma questão de ordem teológica e que ainda muito cedo respostas foram apresentadas de forma a minimizar dois elementos. O fato de Jesus ter sido discípulo de João Batista e o fato de Jesus ter sido batizado. Mas isso nós vamos entender melhor após a vinheta. Como pontuamos logo no início do vídeo, essa não é uma questão de ordem histórica, mas teológica, em que o elemento histórico está por trás desse elemento teológico. Calma, pode ter ficado confuso. Vamos esclarecer. Jesus ser batizado por João Batista é um elemento histórico, mas se ele era ou não um pecador, isso é um problema de ordem teológica e que já foi enfrentado pelas primeiras gerações de cristãos frente às crenças sobre Jesus, como Messias, Filho de Deus ou próprio Deus. E as duas questões ficam muito claras de serem identificadas quando nós começamos, a ler os textos cristãos e olhar a arte antiga cristã, em que meia hora ou outra esse tema do batismo é recorrente e toda vez que nós temos a narrativa de Jesus, há toda uma carga teológica com o Espírito ou a própria presença de Deus de forma a atestar que Jesus não teria nenhuma conexão com o pecado, mas, pelo contrário, ele se coloca ali como aquele que veio para pagar pelo pecado dos demais. Mas, buscando o tema histórico, do Jesus histórico e ato contínuo sobre as origens da crença desse Jesus que é batizado, a gente tem aí dois elementos a serem pontuados. Ponto 1. Nós podemos aferir que há uma tradição muito forte sobre Jesus ter sido discípulo de João Batista, ter sido batizado por João Batista. E isso a gente consegue identificar quando nós vemos, meia hora ou outra, esse tema sendo acionado pelos cristãos, o que significa dizer, pelo critério de constrangimento, que era algo que não poderia ser silenciado pelos seguidores de Jesus no movimento sem Jesus, e que, ao abordarem essa narrativa, era necessário propor uma inversão histórica, onde o movimento de João Batista, que historicamente era superior ao de Jesus em seus estágios iniciais, precisa, na literatura cristã, aparecer como um movimento menor, enquanto o de Jesus maior. E que
esse movimento de batista, que tinha um batismo que visava um banho ritual de arrependimento, de pureza espiritual, frente às consequências do domínio romano sobre a região da Palestina e o apoio de uma elite judaica a essa ocupação, e quem queria se colocar contra a esse status quo precisava ser batizado. Era o caso de Jesus, que reconhece em João Batista uma autoridade, é batizado por ele, ou seja, reconhece a necessidade de se tornar puro e torna-se seguidor de João Batista. Essa inversão fica muito clara quando nós observamos que a narrativa do batismo ela está fragmentada em 2 atos. O primeiro deles é a preparação que os autores cristãos fazem para o segundo ato, que é o principal, o batismo de Jesus por João Batista. As descrições feitas são sempre de forma a diminuir, a reduzir o movimento de Batista a uma condição em que ele nem é mesmo digno de calçar as sandálias de Jesus. Ora, essa preocupação em diminuir o movimento do Batista é um claro sintoma de que, historicamente, esse movimento de João era extremamente popular e reconhecido, ainda no momento da produção dos textos cristãos. E algo já muito bem documentado, muito bem pesquisado por autores como André Leonardo Chevitarese, John Dominic Crossan, Vitor Almeida, John Pmeyer, entre outros que eu vou estar deixando a referência aqui na descrição. Então, esse é o primeiro ponto e que fica muito evidente em passagens como essa que nós vamos ler agora. É então que Jesus, vindo da Galileia para o Jordão, para junto de João, para ser batizado por ele. Mas João procurava demovê-lo, dizendo: Eu é que preciso de ser batizado por ti, e és tu que vens ao meu encontro? Em resposta, lhe disse Jesus: Deixe disso agora, pois é conveniente que assim cumpramos a formalidade toda. Depois de batizado, Jesus emergiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo por cima dele. E eis uma voz dos céus que diz: Este é meu Filho amado, no qual eu me agradei. Um segundo mecanismo é remodelar, redesenhar a própria cena do batismo. Quando Jesus entra nas águas, rapidamente aparece uma imagem e uma voz que sinalizam que aquele batismo é um batismo diferenciado. É um batismo em que o Jesus não se reconhece como um pecador, mas que vem com uma carga de justificativa daquele que se coloca frente aos pecados dos demais. Percebam, é nesse momento, em definitivo, que o autor abandona a história e vai para a teologia. Ele, em outras palavras, pega um dado histórico, a informação de que Jesus foi batizado por João Batista. Contudo, ele reconta essa história nos moldes dessa crença de Jesus como Filho de Deus ou próprio Deus, em que Jesus é um personagem que se sacrifica pelos demais. Nesse sentido, teologia pura, como uma forma, então, de resolver esse embate sobre o movimento do Batista e o movimento de Jesus. É interessante perceber que as iconografias, quando vão representar o batismo de Jesus, trazem essa narrativa de Deus, uma pomba, sinalizando então esse elemento metafísico. O que nós podemos perceber é que essa questão, Clara, ela foi colocada
não realmente, não primariamente por você, e nem foi colocada de forma mais contemporânea quando começam as pesquisas do Jesus histórico. Mas é algo que já estava presente entre as primeiras gerações de seguidores de Jesus e que precisou de todo um esforço teológico, tanto do ponto de vista dos textos quanto da arte cristã, para tentar desligar ou diminuir essa relação de Jesus e João Batista, onde João exerce a função de mestre e logo superior a Jesus, enquanto Jesus coloca-se numa condição de discípulo e inferior a João Batista. Somado a isso, ainda essa questão de um Jesus que, para João e para si mesmo, estava em uma situação de impureza ritual, que é o que o batismo do Batista representava naquele contexto de efervescência de movimentos populares contrários à ocupação romana e o apoio dado pelas elites judaicas a essa ocupação romana, entendida por lideranças como João Batista as causas da impureza ritual sobre o território de Israel. Enfim, galera, era isso. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar com amigos e familiares e também continuem mandando comentários com temas ou convidados que você gostaria de ver aqui no canal. Ah, e se você gosta muito do meu trabalho e quer me ajudar ainda mais nesse processo de divulgação científica, torne-se membro. São 3 categorias. Só escolher a sua. Até a próxima!